Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Glória a Deus que você está aqui. Tenho a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Meu nome é Eric Amin. Faço parte do apoio aqui na liderança e auxilio principalmente no louvor, no nosso louvor dos adolescentes. E hoje eu tenho a honra de poder compartilhar da palavra de Deus com você. Então, pega a sua Bíblia nesse momento, vamos imergir um pouco na palavra e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor nos ensina pelas suas escrituras sagradas. Amém? Queria que você abrisse comigo num versículo bem conhecido, que ele se encontra lá em Salmos 119, no versículo 9. E as escrituras dizem assim: com que meios purificará um jovem o seu caminho? Ou em outras versões diz: de que forma o jovem conservará puro o seu caminho? E aqui diz: prestando atenção nele segundo a sua palavra. Em outras versões também dizem: se atentando em seus passos de acordo com a palavra de Deus. Então essa é a palavra, amém? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por a sua palavra que é viva e eficaz, e ela falará ao nosso coração nesse momento. Pai, que você possa trazer a cada coração as palavras exatas e ministrar, Espírito Santo, em cada coração segundo a sua vontade e de maneira personalizada possa alcançar cada um nesse momento. Amém. Eu queria te contar uma história. Antes de nós começarmos, eu trouxe aqui uma Bíblia, que é uma das minhas Bíblias antigas, Eu tenho ela, eu acredito que tem 7 anos já. Então, eu sempre fui de guardar muito as minhas Bíblias. Tem algumas que eu já perdi, mas essa permaneceu, Então, ela era uma capa mais dura. Hoje ela já está bem molinha, toda riscada. As folhas já estão quase caindo. Mas eu guardo porque tem algumas marcações que eu fiz e me lembra também de muitos períodos que eu tive com o Senhor. E por que eu estou te falando isso? Porque exatamente existe uma jornada que o Senhor nos convida, que é uma jornada com sua palavra, de conhecer as Escrituras. E no texto que nós lemos aqui, ele começa com uma pergunta: será que é possível o jovem conservar-se puro? Então eu te pergunto, será que é possível nós e a nossa geração hoje conservar a nossa vida pura diante do Senhor, mesmo diante de tantas coisas que nós somos expostos hoje? E essa é a pergunta que o salmista Davi faz aqui nesse versículo. E eu queria que você entendesse que puro aqui não somente significa moralmente puro, daquilo que faz certo ou errado, mas se nós pensarmos nos 3 aspectos da nossa vida, que é nosso espírito, nossa alma e também o nosso corpo, o pecado às vezes ele atinge muito dessas nossas 3 dimensões. Mas quando o salmista Davi diz: será que é possível permanecermos puros? Ele está se referindo sim a sermos puros em espírito, termos um coração com boas intenções, temos um coração que busca o Senhor, temos um coração que anseia por aquilo que o coração de Deus anseia. Também ele está falando sim de sermos puros em nossa alma, em nossos pensamentos, assim como o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele diz: tudo que seja bom, agradável, justo e honesto, isso pensai. Ou quando ele fala em Colossenses 3, dizendo: pensem nas coisas que são do alto. Então, conservar os nossos pensamentos naquilo que é bom, não sermos levados por tristeza, por pensamentos que depreciam a nossa própria vida ou a vida dos outros, mas também manter-se equilibrado em nossa mente. E no terceiro aspecto, também em nosso corpo, mantermos o nosso corpo sempre santo, longe, distante de todo pecado que é cometido fora do corpo, daquilo que atinge tanto o nosso corpo, quanto a nossa mente, quanto o nosso espírito. Então, eu te pergunto, como o salmista de Davi perguntou aqui, será que é possível nós permanecermos puros hoje e mantermos a nossa vida durante a nossa jornada, sua jornada, a jornada da sua adolescência, a jornada da sua juventude? Será que é possível nos mantermos firmes? Sim. E aí ele responde como isso é possível. E ele diz: atentando-se a cada coisa segundo a sua palavra. Então existe algo que nós muitas vezes nos perdemos, que é lembrar que a palavra de Deus nos fornece o necessário para que nós possamos viver nesses 3 aspectos a vontade de Deus. E é muito incrível porque muitas pessoas às vezes costumam dizer que não tem força. Muitas vezes talvez você já parou, já se pegou pensando,
Meu Deus, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo. Esses pensamentos continuam me bombardeando. Eu não consigo, muitas vezes ali eu quero buscar ao Senhor, mas muitas vezes algo me impede. Mas olha que incrível nós podemos ter a segurança nas Escrituras. É que à medida que nós buscamos a palavra de Deus, o Senhor também nos concede graça para vivermos isso. Se você abrir a sua Bíblia, em Tito, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz exatamente assim: porque a graça de Deus nos trouxe salvação e se manifestou a todos nós, nos salvando. Mas no versículo 12 diz que essa graça ensina-nos que, renunciando às impiedades e os desejos mundanos que existem no mundo, nós possamos viver de maneira sóbria, de maneira equilibrada, justa, ou seja, no aspecto do que é bom moralmente, naquilo que é bom aos olhos, bom e agradável aos olhos de Deus, e piedosamente, ou seja, buscando sempre andar segundo a vontade de Deus, nesse mundo presente. Ou seja, a graça de Deus, ela nos favorece, e nós ainda temos o Espírito Santo, que junto com sua graça, nos auxilia a andar em sua palavra. E é interessante porque Davi, antes de falar isso, no versículo 1, no capítulo 19, ainda assim, em Salmos, diz assim: abençoados são os imaculados no caminho, que andam na lei do Senhor. Abençoados, ou seja, mais que felizes, são aqueles que guardam seus testemunhos e que buscam com todo o coração. Aqueles que não praticam iniquidade, eles andam nos seus caminhos. E aí ele expressa um desejo: se meus caminhos fossem dirigidos a guardar os teus estatutos, então não seria envergonhado quando tivesse consideração pelos mandamentos. Mas nós temos uma novidade. Como eu te disse, o Senhor nos deixou o Espírito Santo, que é justamente quem faz essa função. Nos dirige em seus caminhos e nos guarda em seus mandamentos. Olha só que incrível. Nós temos a graça que nos fortalece para viver. E temos o Espírito que nos conduz. E é incrível, porque então no versículo 10, depois daquele versículo que nós lemos no início, ele diz: com todo o coração então busquei. E no versículo 11 ele diz: então sua palavra escondia em meu coração, para que assim eu não conseguisse pecar contra ti. Tudo que é bom, justo, verdadeiro, de maneira incrível nós podemos viver nessa terra. Nós temos força, nós temos o Espírito, e nós podemos sim, com todo esse auxílio, guardar a sua palavra em nosso coração. Então eu vim aqui só te lembrar a você que sim, é possível viver uma vida extraordinária, viver uma adolescência em pureza em seu espírito, em sua mente, também no seu corpo, por meio da palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, busque o Senhor, e nós possamos buscá-lo todos os dias, entendendo que Ele é aquele que nos fortalece para viver uma vida extraordinária em cada estação da nossa vida, seja na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa vida adulta, quando nós estivermos velhos, Ele sempre estará conosco. E só para finalizar, queria que você abrisse em Salmos, no capítulo 1, bem conhecido também, e no versículo 1 diz: bem-aventurado, ou seja, mais que felizes, é aquele homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, ou seja, segundo os pensamentos e as ideias que o mundo traz, nem fica no caminho dos pecadores, ou seja, não pratica coisas que o mundo nos apresenta, e nem fica no caminho dos pecadores, mas se assenta na cadeira dos escarnecedores, ou seja, não compactua com as mesmas obras, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E aí diz que você será como uma árvore que dá seu fruto na estação certa e sua folhagem nunca murcha. Ou seja, nunca te faltará força, nunca te faltará vigor. E ao mesmo tempo, você vai fazer o que é certo, no tempo certo, na hora certa. De maneira alegre, eu queria te encorajar a viver essa palavra e a meditar nela de dia e de noite.
experimentar aquilo que o Senhor tem para você em todos os aspectos da sua vida, seja nos aspectos emocionais, seja nos aspectos espirituais e também físicos. Muitas vezes achamos que aquela comidinha que a gente come e passa do limite, muitas vezes é uma prática que não se associa com aquilo que a palavra de Deus nos diz, mas que sim, a palavra de Deus nos aconselha na nossa alimentação, na nossa vida de exercícios, nos aconselha na nossa vida de devoção ao Senhor, nos nossos pensamentos, na nossa atitude de coração. Em tudo a palavra de Deus nos auxilia, é o nosso manual, é o nosso guia. E eu, assim como eu tenho essa Bíblia por muito tempo, talvez ela esteja velhinha aqui, mas ela está se renovando sempre aqui, e que possa ser assim com você também. Você possa ser renovado pela palavra de Deus, e essa mesma palavra gere em você força diária para continuar. Amém? Que você seja abençoado e que o Senhor possa conduzir os seus passos dia a dia na palavra dele.